Meu nome é Noelle Semira Alves Silva, conhecida como Noelle Alves, uma filha amada, querida de um Deus vivo, do qual me possibilita hoje estar aqui, levando a minha voz e dando voz para você aí do outro lado, que tem vontade ou que quer colocar para fora o poder que você tem. Eu sou empresária, eu sou modelo, eu sou digital influencer, eu sou a Noelle, porque o lifestyle Noelle Alves também é um trabalho. Eu amo desenvolvimento pessoal, eu amo moda, eu amo poder proporcionar felicidades, sejam elas sentimentais, mas também engloba tudo aí. Vamos colocar aí também material, uma palavra motivacional, ativacional, enfim, tudo que for para essa fluidez aí é uma paixão minha, sabe? Sempre deixar as pessoas melhor do que eu as encontrei, entende? Acho que o mundo precisa disso. A minha infância foi maravilhosa. Eu tive tudo que uma criança deveria ter. Eu tive contato com meu pai, eu tive a minha mãe, eu tive minha irmã, tudo muito presente. Eu vivi uma família. Diante das possibilidades que a minha família tinha na época, que não eram muitas no âmbito de material, mas nunca me faltou o mais necessário, né? Que era o amor, o carinho, a compreensão, o valor do que realmente tem valor, que é a família, né? A base. Tanto é que hoje eu tô aqui, em outro país, fazendo acontecer por aquela base lá atrás que eles me deram. A minha família sempre me apoiou em todos os meus sonhos. Eu tive muito, não só o apoio, mas eu tive muito a força, a visão, né? E a segurança da minha mãe. Minha mãe, desde quando eu era criança, minha mãe dizia: Noelle, minha filha, você não pode ter cicatriz, você vai trabalhar na televisão. Ela falava aquilo com a segurança que eu não via nada como uma coisa distante, eu via muito perto. A minha mãe, ela já foi morar com o Papai do Céu já tem alguns anos, mas a relação era magnífica, de muita força, de muita realidade, de muito encorajamento. Então aquela segurança dela, o entusiasmo com que ela me falava as coisas, com que ela me passava as coisas. Ela não só apoiou, como ela investiu muito para que eu tivesse todo esse desenrolar aí ao longo da minha vida. O meu pai sempre me apoiou também em tudo que eu fosse fazer, né, com o jeito dele, mas sempre me apoiou. A minha irmã também, tudo que ela pode, ela faz, tanto é que ela até trabalha na minha equipe, ela tá comigo, porque eu acho que ninguém melhor do que a família da gente e saber de tudo que a gente já passou ao longo de toda a trajetória, para poder estar ali com a gente, até mesmo para ver com certo cuidado a mais e ver também com os olhos também do coração o que pode melhorar, como que tá, para onde que tá indo, lembrar de tudo. Então, assim, a minha família, a gente é bem fechado. Tem os meus sobrinhos também, que é o André Francisco, a Ludmilla. E é isso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito afortunada. Eu tenho uma família magnífica. Eu não consigo medir a importância dela e não acaba, né? Porque o amor, ele não morre jamais. Então, se hoje eu estou aqui, eu devo muito, primeiro, óbvio, a Deus, e segundo, a minha mãe, que me encorajou, que insistiu, que me desafiou. E hoje eu tô aqui. Realizei todos os sonhos dela e depois realizei os meus, também com a força que ela já tinha me encorajado, que ela tinha me lançado lá na infância. Eu morava em São Paulo, mas eu venho de uma cidade chamada Jaraguá, que é o maior polo industrial do jeans do Brasil.
Então, assim, eu cresci vendo pessoas empreenderem ao meu lado. Eu tive isso muito, muito forte, assim, por viver lá. Mas eu tive todas essas fases, de Jaraguá para Goiânia, de Goiânia me preparou para São Paulo, e São Paulo me abriu para Nova York. Minha vida profissional em São Paulo era incrível, porque eu podia trabalhar, podia realizar, né, tanto profissionalmente também como pessoal, o meu lado pessoal, que era estar em frente às câmeras. E eu gostava muito. Como eu falei desde o início, a minha mãe, ela dizia que eu ia trabalhar, então para mim ali eu estava realizando o meu sonho dela, então era uma forma de eu eternizar os sonhos dela. Eu entrava às 11h30 da manhã, num programa ao vivo, das 11 da manhã às 4 da tarde. Eu pude ver como realmente aquilo funcionava. Pude acessar todos os desdobramentos que o meu personagem, a TV, ela poderia me proporcionar. Eu tive acesso a todos os leques. A paixão pela TV surgiu lá na infância, quando eu era baixinha, e que eu via a Xuxa, que eu via as Paquitas. E que pra mim não tinha distância, pra mim ela tava falando comigo, e eu queria também um dia falar pras pessoas. Então eu tinha um grupo de meninas, e essas meninas, elas dançavam atrás de mim, e eu era apresentadora, e eu fazia perguntas, colocava elas pra dançar. Então começou ali a minha paixão, porque até então eu só ouvia falar que não era tão distante, que não era tão difícil, porque a minha mãe, com toda a segurança que ela tinha, ela me passava isso, entendeu? Então pra mim sempre foi algo muito acessível, eu não via distância. Eu participei de um reality show no Brasil, chamado A Fazenda de Verão, que foi apresentada pelo Rodrigo Faro. E foi um presente, assim, fiz carta, respondi e-mail, tá? Mandei o e-mail. Foi um momento muito delicado da minha vida, porque tinha recém-completado 4 meses que a minha mãe tinha ido morar com Deus. Mas eu fui morar com a Luana, em São Paulo, e essa minha amiga estava fazendo a inscrição, e ela falou, por que você não faz? Aí eu falei, por que não? Aí ela falou, Nu, você tá passando por um momento delicado da sua vida, mas você tem muita alegria, você tem muita vida, e você tinha que fazer. Eu fui na dela e deu certo, que foi muito especial. Eu pude ver como que aquilo funcionava, embora tenha sido num momento bem delicado da minha vida. Foi muito divertido. A fazenda pra mim já era algo normal, né? Porque eu venho do interior, então assim, conviver com animais, estar numa fazenda. Mas foi especial, eu gostei. Pude conhecer o Rodrigo, que hoje é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que passou o reality, mas não passou nossa amizade. Eu tenho um carinho, eu coloquei amor nas palavras dele, que independente de ser na TV ou não, eu ia dar muito certo na vida. Então foi muito positivo pra mim. Eu pude viver o que é sonho pra muitas pessoas. Foi muito especial. Meu início aqui em Nova York foi com muitos desafios de uma pessoa que vem de fora, que vai começar tudo novo de novo, num outro lugar. Dividir quarto, ter roommate, ter desafio com a língua, teve lidar com o clima. Até então eu conhecia um inverno pela TV, e aqui ninguém me conhecia, e eu tampouco queria que conhecesse. Eu queria começar tudo novo de novo. Então, eu usei o que eu tinha na época, que era uma quantidade significativa de seguidores no Instagram, a minha experiência com a câmera. Uma vez eu guardei no coração que um diretor falou pra mim, a câmera gosta de você, aprenda isso e aproveite isso. Então eu mandava mensagem para as marcas, oferecendo o meu trabalho, falando que eu era modelo, que eu era digital influencer, se eu poderia fazer algumas fotos. Eu mesma que entrava em contato, eu ia mesmo pelo Instagram, eu pedia o contato do PR, quem era o responsável por essa marca, algumas conexões também, porque ninguém é autossuficiente, né? A gente sempre precisa das pessoas, mas esse trabalho foi bem
começou bem pequenininho mesmo, sabe? Teve primeiro a fase de eu entender se era isso mesmo que eu queria, entendeu? Porque eu tinha deixado um pouco a TV de lado, falei, deixa eu me reinventar. E isso levou um tempo. E aí, quando eu tive um pouco mais de segurança, eu fui trabalhando nisso e fui crescendo. Hoje, que as marcas, graças a Deus, elas vêm. Mas não é porque elas vêm que eu deixei de investir, que eu deixei de me colocar, que eu deixei de sonhar e me desafiar. Eu decidi abrir minha própria marca quando eu percebi que, além de eu estar vendendo para os outros, eu poderia colocar a minha identidade para vender para mim. Eu poderia, sim, fazer o que eu sempre fiz na vida, empreender. Por mais que naquela época, lá na infância, eu não levava como esse nome de empreendedorismo e tudo mais, eu já fazia isso. Depois de ter sido um produto, tanto para TV quanto para lojistas, ter me colocado à disposição como uma modelo faria, eu decidi, vendo a dificuldade e os pontos que precisavam de melhora aqui nos Estados Unidos, eu decidi criar os meus próprios produtos. Mas esse produto não poderia vir só sendo um produto, ele tinha que ter consistência, tinha que carregar a minha essência. Então eu entendi que quanto mais eu fosse confortável em poder ser eu, porque quando eu estava na TV, eu tinha que seguir o que eles diziam que eu tinha que fazer. Eu sempre fui muito dirigida, né? Então, quando eu tomei a consciência que eu poderia, sim, dar voz de uma forma nua e crua para minha real identidade e, através disso, elevar muitas mulheres, aí sim funcionou. E com isso, está cada vez sendo mais e mais sucesso a Nua, que começou através de uma waist shaper, que seria uma cinta. Eu queria que, independente da vida corrida da mulher que vive numa metrópole, que vai conectando uma atividade na outra e tudo mais, eu queria que ela não deixasse de se cuidar. E que às vezes, em meio à correria, ela ia se colocando um pouquinho para último lugar. Então eu queria que ela tivesse a sensação que ela estava sendo cuidada. Eu quero que as pessoas se sintam bem na própria pele. Eu quero que elas entendam que é o trabalho delas se cuidarem, estarem bem com elas mesmas. Em relação também ao shape. Porque se você tem uma mente forte, você pode treinar o seu corpo para acompanhar isso. Se você investir na sua saúde, se você investir em você, você pode sim estar confortável na sua própria pele, de forma nua e crua. E assim eu digo para todos, seja bem-vindo à Nua, a junção de Noelle Alves, no A. O meu propósito quando eu realizo o meu trabalho é fazer sentido em outras vidas. Essa é uma extensão do que eu sou. Eu acho que seria muito significante a gente passar pela vida e não tocar pessoas. Eu não poder ressaltar o valor que você tem aí do outro lado. Eu não poder fazer você enxergar que você também tem o poder, mesmo que talvez não tão desperto, mas que se você trabalhar e você entender que você vai ser o único ou a única responsável por fazer e acontecer na sua vida. Por isso que eu falo todos os dias, se acordou, então capricha, vá cuidar da sua vida. Hoje funciona basicamente o negócio chamado Noelle Alves da seguinte forma. Eu ofereço, para quem me acompanha ali, o meu lifestyle, através do meu lifestyle e através desse presente, que para mim é um presente, esse mais de 500 mil de seguidores que me acompanham, são eles que me ajudam. Porque quando eu me motivo para eles, eu me motivo para mim, porque através disso vem campanhas,
vem novos parceiros. Então eu tenho essa parte que é uma gestão, não deixa de ser uma gestão de pessoas, uma gestão de autoconhecimento, porque quando eu invisto nisso, se eu sou uma pessoa melhor para mim, consequentemente eu vou ser uma pessoa melhor para quem tá ali do outro lado. Então, tem a Nua, né, que foi o sucesso, e agora tá chegando no mercado com uma série de produtos também, mas também tem ali a influencer, né? Todos os dias ali tá de cara a cara com essa galera que me acompanha, que eu dou dicas, que eu influencio. O meu dia a dia fora do trabalho, ele é um trabalho, porque o meu lifestyle é um trabalho. A forma com que eu encaro os meus desafios, que eu levo a minha vida, que eu cuido de mim, ela também é vendida através das minhas mídias sociais. Gosto muito de desenvolvimento pessoal, tô sempre estudando, procurando estudar, me conectar com pessoas, me conectar com o real, com o essencial. Eu gosto muito de cuidar do meu lado espiritual, eu gosto muito da natureza, eu gosto de ouvir música, eu gosto de fazer amizade, eu gosto de trocar experiências, eu gosto de ser a Noelle que acorda, agradece, faz uma oração, convida Deus pro meu dia, independente do que tenha programado ali, para que, às vezes, quando eu olho e vejo tanta coisa que eu tenho que fazer ao longo da semana e tudo mais, às vezes dá uma... Aí eu falo assim, a Noelle conseguiu aquela época, por que ela não vai conseguir agora? Ela consegue. Aí eu vou me conecto com aquela Noelle, com a Noelle criança, com a Noelle sonhadora, coloco um som, dou risada, ligo para alguém especial que me lembra do meu valor, momentos felizes, falo com os meus sobrinhos, minha irmã me lembra de certas coisas, eu crio gás. É uma vida assim, entendeu? Step by step, dia após dia. A minha relação com Nova York, ela é incrível. Ela é de amor, de paixão e de muito respeito. A primeira vez que eu ouvi o nome Nova York, assim, eu tava lá em Jaraguá, lavando louça, e eu escutava e falava assim, nossa, Nova York. Nova York deve ser tão incrível, deve ser tão legal. Lá deve ter muita gente, é a cidade das tartarugas ninjas. Nova York é os sonhos realizando. Tá. Cheguei em São Paulo, escutava novamente, lá vinha a música da Alicia Keys, New York, né? Ela com Jay-Z cantando e falando que ali se construiu os sonhos. Eu falei, então tá, então vamos lá ver como é que se constrói esses sonhos, vamos pra Nova York. Então assim, sempre foi um lugar, e teve uma coisa muito incrível, muito interessante. A primeira vez que eu pisei em Nova York, parecia que eu pertencia à cidade. Eu não senti medo, eu não senti insegurança. Eu já tinha ido para Miami e não tinha tido a mesma sensação que eu tive quando eu pisei aqui em Nova York a primeira vez. Eu senti como se eu já pertencesse. Eu falei, vai ser aqui, eu vou viver aqui. Ter sucesso para mim é eu estar fortalecida em todos os meus pilares. Quais são esses pilares? Vamos lá. Sentimental, físico e espiritual. Eu olhar para minha família e ver que, independente de tudo que a gente passou, a gente ainda tá forte, a gente tá unido. Isso é ter sucesso. Eu olhar para os meus sobrinhos e ver neles a esperança de um futuro melhor, porque a gente tá treinando eles para isso, a gente prepara eles para isso. Sucesso para mim é quando alguém diz que tem um dia melhor através do que ouviu. Sucesso para mim é eu ter saúde, eu não ter esforço nenhum, acordar, abrir o olho e tá lá um dia preparado para mim, sem esforço algum, para eu colorir a minha maneira. Isso é ter sucesso. É eu olhar para essa cidade que me deu oportunidade, me fez livre, me tornou capaz, me trouxe assim, ó, para ser uma leoa e ver que o impossível era possível. Sucesso para mim é não desistir. É parar, descansar, recalcular, mas não abandonar. Isso pra mim é ter sucesso. A cidade é delas, o universo, o futuro, tudo é delas, tá? Mas a gente é boazinha, a gente abre também pra eles
passarem, a gente dá o lugar deles, porque eu preciso que vocês entendam que nunca vai ser uma competição, mulher contra homem, tá? O homem tem o valor dele e a mulher também tem. E a gente, através de todos esses anos, todos os desafios, a gente se fortaleceu pra gente não tomar, pra gente retomar o valor que a gente sempre teve. Talvez não tão polido, porque hoje a gente tá em várias possibilidades, né? Tais quanto os homens, mas nunca foi competição e nunca vai ser. A força física de uma mulher nunca vai ser comparada à força física de um homem. A competência de uma mulher de dar conta de todos os afazeres ao longo do dia, ainda chegar à noite, dar carinho pro filho, preparar a comida, preparar à noite, o dia seguinte. O homem também tão pouco vai conseguir fazer isso. Então é um equilíbrio. A cidade é delas, mas a gente dá lugar também para eles. Porque enquanto a gente não tratar isso como de fato valores e polaridades diferentes, não é sobre ter competição, é sobre dar valor para o que tem valor e se posicionar com muito amor para o que a gente foi chamada, ser mulher. Se você aí do outro lado tem medo de empreender, tem medo de arriscar, você está no lugar errado, porque só viver te traz todos esses riscos e desafios. O que eu posso dizer para você é que assim como eu, você tem uma força, você tem um poder e ele não está fora, ele está dentro de você. Mas você vai precisar se lapidar, você vai precisar estudar. E por mais que você não se ache boa o bastante, você tem jeito, porque se eu tive, você também pode ter. No mundo que hoje é muito falado sobre empoderar, que é dar poder à mulher, eu quero dizer que o poder já foi feito, porque você já é. Muitas vezes você vai ter que colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Acredite na sua verdade, coloca a marcha e acelera. O Walt Disney uma vez falou algo muito interessante. Se você não correr atrás para realizar os seus sonhos, você vai trabalhar para alguém que tem. Então eu desejo que você traga fora os seus sonhos, que você faça acontecer por você, porque você pode.